Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu fazer, o teu falar, o teu assentar. Por onde você colocar a planta dos teus pés, venha prosperar para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus te ama. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom servir a esse Deus maravilhoso. Eu sei que nós estamos passando num processo de transformação e como todo bom processo, ele tem seu tempo e somos lapidados dia a dia. O Senhor tem nos instruído, nos mostrado o quão maravilhoso ele tem sido para conosco desde a fundação do mundo. A palavra de Deus diz que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos, sem distinção, sem acepção, todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Porque esse é o objetivo do Senhor, transformar a minha e a sua vida para que nós possamos ser salvos no dia da redenção. Que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Que o teu coração esteja sedento pela palavra da vida. Que os teus olhos busquem olhar para a face daquele que reina e que tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há, porque somos criação das suas mãos. Tudo que há no céu, na terra e nos mares são criação de Deus. O Senhor, ele pode todas as coisas. E a palavra do Senhor vem trazendo ao nosso coração no dia de hoje, para que estejamos atentos a ouvir a voz do Senhor. Porque quando nós estávamos lá no mundo, quando nós fazíamos parte das trevas e não da luz, andávamos errantes, sem saber, sem conhecer, sem buscar. Mas quando viemos a ouvir o som da voz de Deus, nos convertemos dos nossos maus caminhos e entregamos a nossa vida ao Senhor, ele mudou a nossa história. Ele nos resgatou do lamaçal de pecado, nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa e gloriosa luz. Para que o nosso caminho seja aplanado, nós teremos que seguir e servir aquele que vive e que reina para todo sempre. Talvez você já conheça esse Senhor maravilhoso, Deus tremendo, e não esteja entendendo as situações e as circunstâncias do seu dia a dia. Talvez as lutas tenham causado ferimentos de morte na tua alma. Talvez as batalhas que você tem enfrentado tenham deixado cicatrizes terríveis. Mas eu quero te dizer, não desanime. Não volte para trás. Não olhe para o lado. Olhe para o autor e consumador da tua fé. Olhe para Jesus. Jesus, ele não precisava vir a este mundo, se dispor da sua glória, padecer na cruz do Calvário. Ele quis. Não foi uma coisa que ele foi forçado a fazer, foi uma coisa que ele fez por amor. Ele não fez para que alguns fossem salvos. Ele fez para que todos que voltassem os seus olhos para ele, encontrassem nele o caminho da vida eterna, a direção do reino dos céus, o governo de Deus sobre a sua vida. Então, nessa manhã, a minha petição, o desejo do meu coração é que você volte seus olhos ao Senhor, é que você se posicione na presença do Senhor. Tudo que ele fez foi por amor à sua vida, foi para transformar a sua vida, foi para resgatar a sua vida, foi para te libertar das obras do império das trevas. Muitas das vezes nós temos dificuldade de viver essa nova vida em Cristo, porque nós estávamos tão habituados a viver na sombra da morte, a viver na escuridão das trevas, que quando a luz nos ilumina, a primeira intenção é proteger os nossos olhos. Então nós temos assim o hábito de nos defender para permanecermos como estamos. E como estamos não é aquilo que Deus quer na nossa vida. Ele tem algo melhor. Ele tem algo maravilhoso para fazer na nossa vida. Mas vai depender mais de mim
para que Ele faça em mim o seu querer do que dele. Porque tudo que estava na mão do Senhor para que Ele pudesse fazer, para que a minha vida fosse transformada, Ele fez. Ele se entregou, Ele padeceu, Ele morreu na cruz do Calvário, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque Ele sabia que quando os meus olhos se voltassem para a sua face, eu seria libertada e curada. Mas a decisão de estar ou não na presença dele é minha. Se eu andar segundo o seu propósito, segundo os seus princípios, buscando a sua face, ele vai me honrar, ele vai me transformar, ele vai me curar, ele vai me libertar. Mas se eu quiser só um benefício, só resolução, de alguma situação ou de alguma circunstância, ele até pode, porque ele é misericordioso, mas isso não vai me dar o direito à vida eterna. O que vai transformar a minha vida é entregar a minha vida àquele que pode todas as coisas. É reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E eu creio na promessa, eu creio na palavra do Senhor. Deus pode transformar as nossas vidas de uma forma sobrenatural. O Senhor, Ele tem na nossa vida um chamado. Ele tem na nossa vida um propósito que só vai se cumprir quando nós nos rendermos a Ele, quando nós nos entregarmos a Ele. Eu estava meditando na palavra do Senhor que está no livro de Mateus, capítulo 5. Jesus vem falando as suas bem-aventuranças e começa a completar aquilo que que foi dito aos antigos, que foi ensinado através da vida de Moisés e os profetas ao povo judeu, para que eles alcançassem a graça e a misericórdia do Senhor. E me chamou a atenção no versículo 38 sobre a vingança. Quando Jesus vem ali esclarecendo qual tem que ser a minha postura diante das circunstâncias, ou diante das adversidades, ou diante das afrontas do meu dia a dia. Como eu tenho que me portar. E eu estava lendo e meditando e falando, Senhor, não é fácil. Não é fácil não revidar. Não é fácil não reagir ou não agir pela minha verdade. Como ser humano, nós tentamos nos defender. Nós tentamos nos proteger. E Jesus, ele vem dando um ensinamento completamente diferente daquilo que nós estamos habituados ou acostumados a fazer. Por isso que muitas das vezes é difícil. A palavra que está escrita em Mateus 5, versículo 38, diz assim: Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Essa era a lei. Se você ferisse alguém que perdesse a mão, você perdia a sua mão. Sua mão também era cortada. Se você defraudava alguém numa determinada quantidade de dinheiro, você tinha que pagar aquela pessoa e de você era tirado aquele mesmo valor. Então é olho por olho, dente por dente. O que eu fiz, eu recebo. E ele diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Não confronte. Não brigue com aquele que tem o coração perverso. Primeiro porque você vai perder. Uma pessoa perversa, ela é capaz das mais baixas coisas para poder vencer, para poder ganhar. O seu silêncio vai valer muito mais. Aparte-se da aparência do mal. Saia de perto de quem deseja o mal para a sua vida. O interessante é que muitas das vezes a gente diz assim, mas aquela pessoa não me quer bem. Então por que você convive com ela? Ah, mas aquela pessoa, ela tá sempre falando de mim.
eu não procuro saber o que falam a meu respeito. Eu procuro viver o que eu sei a meu respeito. O que Deus fala quem eu sou. Porque o que as pessoas falam, elas não falam do que eu sou, elas falam daquilo que elas são. O mal que está nela não pode contaminar a minha vida. Então não resistir ao perverso. Se estão falando de você, mal de você, fale bem. Se estão te apontando como errado, fale bem. Se não tem o que falar, cale-se. Mas não confronta. Não fique batendo boca. Não fique tendo atitudes de tolo. Porque a única coisa que você vai conseguir é dar vitória para aquele que está causando o dano sobre a sua vida. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. Não devolva aquilo que fazem contra a sua vida. Não reaja. Deixa que Deus seja o seu vingador. O Senhor seja o seu advogado. O Senhor seja o seu juiz. Ele conhece o teu coração, não conhece? Ele sabe quem você é, não sabe? Pronto, não precisa de mais nada. Que você volte seus olhos ao Senhor e busque nele a sua justiça. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa justiça diante da de Deus é trapo de imundícia. Davi, quando estava sendo amaldiçoado por Semei, um sacerdote da linhagem de Saul, o soldado puxou da espada e pediu permissão para matá-lo. Davi virou para ele e falou com ele assim: não, que tenho eu contigo? Se o Senhor está permitindo que ele me amaldiçoe, deixa ele amaldiçoar. Deus sabe. Se Deus quiser que eu volte para minha casa, eu vou voltar. Se não, louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes nós estamos tentando resolver coisas que é para Deus resolver. Reagindo a situações que é para Deus entrar. Nós temos que estar afirmados em Cristo para que nós tenhamos força para fazer isso. Sabendo que o Senhor é o seu advogado, o seu juiz, o seu Senhor, o seu Deus, deixe Ele cuidar da sua vida. E ao que demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Não seja apegado às coisas. Não seja apegado ao material. Seja apegado a Deus. Tenha confiança no Senhor. Se estão tentando te tirar a túnica, entrega também a capa. Entrega, deixa levar. Tem um ditado que a gente sempre ouve que diz que Deus tem mais para dar do que o diabo para levar. E eu creio nesse ditado. Você sabe por quê? Porque não adianta Satanás tirar com a mão, Deus me dá com as duas. Agora, quando eu recebo da mão de Satanás, eu perco tudo. Eu perco a minha salvação, eu perco a minha vida, eu perco o meu tempo, eu perco a minha alegria, eu perco a minha satisfação, eu perco a minha paz. Quando eu recebo da mão do Senhor, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho vida. Eu tenho a satisfação de viver segundo os princípios da palavra do Senhor. Porque eu sei que tudo que é meu é dele, pertence a ele. Se ele está permitindo que seja tirado das minhas mãos, é porque ele sabe o que é melhor para mim. Ficar aprisionado, seguro em coisas materiais, só traz desgraça e infelicidade. Quando nós cuidamos e zelamos daquilo que Deus nos deu, mas somos apegados à palavra do Senhor e andamos na presença do Senhor, e o inimigo vem tentar nos afrontar e nos rouba ou arrebata da nossa mão bens materiais, eu ponho meu joelho no chão. Eu falo: Senhor, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. Que não seja desmazelo meu, mas eu entrego em tuas mãos porque o Senhor é meu advogado. O Senhor conhece e esquadrinha meu coração. Se é para mim abrir mão, me dá paz de espírito. Se é para mim lutar, para honrar o teu nome, me dá estratégia e sabedoria. Porque muitas das vezes nós estamos fazendo o que parece ser certo de maneira errada. Nós tentamos agir na força do nosso braço,
na ignorância das nossas razões, na prepotência do nosso coração. Se você pertence ao Senhor, deixe Ele guiar a sua vida, deixe Ele guiar a sua história. Deixe que Ele te conduza pelo caminho que se deva andar. Deixe que Ele lhe mostre a verdade. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Se as pessoas estão querendo que você faça algo, faça pelo Senhor. Como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus. Ah, mas é uma afronta eu ter que fazer isso. Não é. Quando você demonstra a paz de Deus na sua vida, as pessoas reconhecem a presença de algo sobrenatural sobre você. Quando você age segundo os propósitos e os princípios da palavra do Senhor, você faz tudo que venha honrar e glorificar o nome do Senhor. E o Senhor se agrada, e Ele lhe honra, e Ele lhe guarda, e Ele protege, e Ele te dá todo o livramento necessário. Então, quando as pessoas chegarem perto de você com afronta, achando que estão te afrontando ou te oprimindo por te fazer caminhar 1 milha, vai com ele 2. Na hora que chegar no final dessa milha, você fala, não, eu vou mais 1, porque para te ajudar. E a pessoa vai se desarmar e ela vai ver Cristo na sua vida. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de pregar o evangelho da salvação porque a nossa conduta não condiz com aquilo que Jesus ensinou, com aquilo que Jesus nos demonstrou que devemos fazer. Que a sua vida e a minha vida esteja pautada nessa palavra, pautada nesses ensinamentos, pautada nos propósitos, nos princípios dessa verdade. Porque Jesus Cristo, Ele quer mudar a nossa história. Ele quer usar a nossa vida em favor das vidas que estão perecendo e se perdendo no mundo. Que os teus ouvidos estejam atentos, que o teu coração sedento pela verdade, que os teus olhos possam ver a Cristo, porque Ele tem uma grande obra na sua vida. Coloque-se diante do Senhor e peça para Ele lhe conduzir no dia de hoje. Dá ouvidos à voz do Espírito Santo que fala ao teu coração. E mais uma coisa, seja você uma bênção. Que essa palavra, assim como ela falou profundamente no meu coração, ela possa trazer luz e vida sobre a tua casa. Tenha um dia abençoado. Seja você uma bênção. Jesus te ama.